Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje é a influência das emoções nas doenças cardíacas. Para isso, a gente trouxe a médica cardiologista, doutora Antônia Marilene, que é vice-presidente da AMDF, que é a Associação Médico Espírita do Distrito Federal, além da Miriam dos Anjos. Muito bem-vinda, doutora Antônia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar aqui novamente neste programa, trazendo sobre mais este tema das doenças cardiovasculares e alguns fatores que podem trazer tanta melhoria como o agravamento das mesmas. Então, e esse tema está neste livro que a AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, acabou de lançar, né? Ela tem uma editora, tem vários livros já lançados. Vocês lançaram, né, doutora Antônia, esse Coração, Conexão para a Harmonia da Alma. Os organizadores, doutora Antônia Marilene da Silva, doutor Carlos Eduardo Acioli Durgante. Está à venda, né, no site da AME Brasil, Editora. né, da AME Editora. E aqui existem inúmeros artigos, são 30 capítulos, não é isso? 25. 25 capítulos, cada um de um médico, né, cardiologista, falando sobre um aspecto das emoções e as doenças cardíacas. Então, começa explicando para a gente que ligação é essa, que a gente até sabe que tem, né? Afinal, o coração é tido como um órgão das emoções, mas como que a ciência está descobrindo a ligação direta das emoções com as doenças cardiovasculares? Então, desde a antiguidade, nós sabemos que as emoções, elas afetam o nosso organismo físico. Se nós formos lá na medicina ayurvédica, na medicina tradicional chinesa e tantas outras, até nos ensinamentos, né, do pai da medicina, Hipócrates, falando dos humores e dos adoecimentos. Então, isso já é, vamos dizer assim, um conhecimento milenar. Mas, com os avanços tecnológicos e com os artigos e os pesquisadores foram atrás de por que as emoções afetam o nosso organismo, causando muitas das vezes doenças. E por que o adoecimento do sistema cardiovascular? Isso nós temos várias pesquisas já catalogadas, demonstrando que alguns sentimentos e emoções, elas causam melhoria do funcionamento do sistema cardiovascular e outras emoções, sentimentos vão causar justamente o agravamento ou fazer aparecer o adoecimento do sistema cardiovascular. Muito bom. Você falou, né, Ana, da questão do coração, né? Que a gente é o nosso símbolo, né, das emoções. A gente assim, sempre amor. E a gente sente, né? Quando sente raiva, a gente sente. Quando a gente está emocionado num encontro com alguém importante, dispara, né, doutora Antônia? Mas também a gente tem sentimentos que também disparam. A raiva, né? A mágoa. Como é que funciona? Uma emoção, emoções a gente não consegue controlar, né? Elas aparecem, surgem. Não. Como é que a gente pode administrar, tentando manter uma saúde cardíaca, ou isso ainda está muito longe que a gente consiga fazer? Bem, vamos falar de uma forma, vamos por partes aqui. Como que isso acontece? Nós temos no nosso organismo, nosso corpo físico, né, na nossa estrutura cerebral, um conjunto de glândulas, de estruturas que elas entram em conexão com uma outra glândula localizada acima dos nossos rins, que são as adrenais. E desde 1970 foi descoberto por Adler, um pesquisador que denominou de psiconeuroimunologia, como que os nossos estados, felizes ou infelizes, eles podem alterar essas estruturas cerebrais, fazendo com que elas produzam substâncias chamadas neurotransmissores que vão atuar em nosso organismo, seja na produção de células de defesa, seja atuando nas paredes vasculares, provocando a sua reatividade, a sua contratilidade, seja atuando, promovendo o aumento da frequência do coração, ou seja, as taquicardias,
os batimentos acelerados, ou seja, também provocando o aumento da pressão arterial. Então, é um fator de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Agora, como a Miriam muito bem disse, nós não controlamos a emoção. Por quê? Nós sentimos. Nós sentimos raiva, sentimos antipatia, ficamos irritados. Isto é ainda da nossa natureza. O que nós estamos por aprender ainda é o domínio das emoções. É como que aquelas emoções chegam até nós, nós percebemos como elas surgem e nós não damos vazão. É aquela situação, o incêndio está começando, mas nós apagamos esse incêndio. E isso é uma coisa que nós vamos trabalhando com o tempo. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Agora, é muito importante a gente falar sobre essa questão das emoções, porque a medicina, ela meio que ignorou durante muito tempo a questão das emoções para a saúde cardíaca e outras, né? E outras, a gastrointestinal. E agora a gente está mais que se voltando para isso. Mas a gente tem um universo de pessoas hipertensas, é uma doença silenciosa, e diz que parece que é uma coisa normal, eu tomo um remedinho para pressão, quando na verdade isso é uma doença crônica e que ela avança e ela pode causar a sua desencarnação precocemente. Isso é uma coisa que as pessoas estão achando que todo mundo, isso é genético, a minha família toda tem problema cardíaco, como se fosse uma coisa muito simples. Mas, na verdade, né, isso é muito grave. Nós estamos com um exército, né, milhões de pessoas no mundo gravemente enfermas. Como é que o estudo dessas emoções, como é que as pessoas podem começar a observar isso em si e fazer essa ligação, porque as pessoas estão assim, desconectadas, né? Então, eu tomo esse remédio, minha mãe toma, parece que todo idoso já tem que tomar um remedinho. O remédio é mágico, porque toma um remédio, resolve e eu não preciso fazer nada, né? E a gente fica Em com alguns casos. milhões e bilhões, sei lá, não sei que número é esse no mundo, de hipertensos, pessoas que têm marca-passo, todos os desdobramentos das doenças cardíacas, né? Fala para nós sobre isso. Sim, bem, esse tema é muito complexo. Por quê? Eu vou colocar num ponto basal aqui, como espírita. No Livro dos Médiuns, Kardec fala que nós vamos entender que a base de todas as respostas está no nosso corpo perispiritual. Então, quando nós falamos de uma doença como hipertensão, ela é multifatorial. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, né? Os hereditários, né? Que são os genéticos. Existem os estilos de vida, como a pessoa vive, como ela reage às situações do dia a dia, como ela dorme. Existe também a tal da ciência do sono. A pessoa que tem um sono adequado, a pessoa que não é muito ansiosa. Então, temos a saúde mental. Veja a infinidade de situações. Além de quê? Além de que da hereditariedade que cada um de nós traz para consigo mesmo, que são os fatores perispirituais. Então, cada um de nós tem alguma necessidade reencarnatória, cada um de nós tem alguma estrutura no corpo físico que vai refletir alguma deficiência, vamos assim dizer, do nosso corpo perispiritual, provocando uma afinidade de desenvolver doença A, B ou C. São todos fatores, e isso está descrito no livro Coração, Conexão para a Harmonia da Alma, porque existe um capítulo sobre causas atuais, né, e causas pretéritas, causas espirituais, né, das doenças cardiovasculares. Então, muitas coisas podem ser explicadas por necessidade reencarnatória, mas não são todas. Algumas vão ser explicadas somente por outros fatores, que são os fatores pessoais e familiares. Então, não dá para colocar tudo de uma forma determinista, mas nós podemos saber que quando nós pegamos, né, e nós falamos muito, né, o que é a saúde integral, tratar
a pessoa como um todo, porque nós precisamos de ter um olhar sobre todos esses fatores e avaliar qual que é o fator aonde nós podemos, né, colocar algum tipo de planejamento terapêutico para que aquela pessoa receba a assistência integral. Eu acho, enquanto falava, doutor Antônio, eu lembrei aqui que nossas emoções são energias e também são compostos químicos, vou chamar assim, né? Mas eu queria só trazer para a questão da energia, e lembrando que o nosso corpo é feito por trilhões de células, que elas estão, elas respondem, né? Tanto a questão química quanto a questão energética dessas emoções que a gente emite, né? Então, não é uma questão de eu não vou pensar assim, eu não quero. A gente fala que eu não quero sentir, mas está sentindo por dentro. Eu quero ser calma, mas estou fervendo por dentro, né? Essa fervura de dentro, ela está fervendo a célula, né? Está Sim. modificando essa estrutura. Será que a senhora poderia falar um De pouquinho? uma certa forma, sim. Tem uma pesquisadora já desencarnada, que foi a Candace Pert. Aí ela escreveu um livro dela que é bem interessante, chama Moléculas da Emoção. Foi um estudo sobre psiconeuroimunologia. Então, essa pesquisadora, ela chamou de moléculas da emoção justamente aquelas estruturas neurotransmissoras que são liberadas em nosso organismo quando nós passamos por alguma dificuldade, alguma tristeza, é o rompimento afetivo, ou é o desencarne de alguém muito próximo na família, ou é um revés financeiro, alguma situação que nos comova, tanto para excesso de alegria quanto para uma tristeza muito profunda, como uma mágoa ou ressentimento de alguém. Isso faz com que o nosso organismo se trabalhe de uma forma a compensar, vamos dizer assim, né? E o que foi liberado quando é possível, ou então essas substâncias que são liberadas, dependendo dos sentimentos e emoção, elas vão provocando modificações. Isso está muito descrito também num livro chamado Código Divino da Vida, de Kazuo Murakami, no qual ele descreve que quando nós temos algumas emoções, sejam alegria ou seja de tristeza, nós ligamos ou desligamos genes nas nossas estruturas. E os genes estão aonde? A gente tem, né, todo aquele trabalho que é justamente na célula, né, que André Luiz chama de animálculo, a célula ela tem a sua autonomia. Quando nós estamos tristes ou felizes, nós jogamos esses estados na célula. E André Luiz diz isso em Evolução em Dois Mundos. Os nossos estados felizes ou infelizes, eles vão definir a nossa rota, o nosso destino. Então, muitas das situações que se nos ocorrem, as escolhas são nossas no nosso cotidiano. Nós podemos escolher qual a reação que nós vamos ter diante de um fato tormentoso. Não há como impedir as desavenças, não há como impedir uma grande catástrofe, não há como impedir que fulano A, B ou C nos ofenda, mas nós podemos escolher a forma de reagir a cada uma dessas coisas. Aí alguém vai me perguntar, então nós vamos ser fingidos? Não. Não. A gente pode ficar triste, a gente pode se sentir ofendido, tudo é natural. Agora, a gente pode trabalhar para não devolver essa ofensa do mesmo jeito, para não absorvê-la como uma coisa pessoal. Isso compete a nós. Não é uma tarefa fácil. Mas nós precisamos de saber que está em nossas mãos realizar isto. E quando essas moléculas elas estão ali trabalhando nas nossas células, o que acontece? A gente libera substâncias que vão promover o aparecimento de uma doença A, ou então melhoria de uma doença B. Então, são situações dinâmicas, e é o que o Kazuo Murakami descreve, que ele coloca as pessoas assistindo um filme todo alegre e faz a medida da glicemia dessas pessoas. A maioria estava mais normalizada, ao passo que eles fazem a mesma aferição de pessoas vendo um filme bem pavoroso, uma coisa bem angustiante e que já dá níveis mais elevados, com um caso muito simples, que é a aferição de glicemia sanguínea. Ou seja, é real e Uhum. está sendo mensurável, né? Sim. E aí a academia, né, as universidades de medicina já estão
voltando os olhos para esse tipo de situação, né? O que é que os médicos hoje poderiam observar com seus pacientes, né? Ou o próprio paciente, o que ele deve desenvolver dentro dele para que ele tenha uma melhor saúde cardiovascular? Porque a gente fala aqui sobre esperança, sobre fé, bondade, esse tipo de potência da alma que a gente pode chamar assim, né? Isso protege realmente o coração? Protege. Tem um capítulo no livro que é sobre o coração sede da espiritualidade. Foi escrito por um querido colega, Roberto Spocarte, lá da AME Carioca. E ele é um dos coordenadores, justamente com Álvaro Vezum, que também está no livro, fazendo pós-fácil. Falando sobre enfermidade moral, ele fala exatamente sobre a recomendação que a Sociedade Brasileira de Cardiologia elaborou por meio de uma atualização de diretriz de prevenção de doença cardiovascular em 2019. Olha que coisa interessante, um ano antes da pandemia. A Sociedade Brasileira de Cardiologia elaborou essa diretriz que era justamente recomendando o profissional a abordar a espiritualidade no consultório. Como que isso é feito? Primeiro, o profissional ele tem que estar afinizado com esta conduta, porque não basta a pessoa falar, eu vou aplicar isso no consultório, se não é o cotidiano. Exato. Se o próprio profissional não tem o hábito de se autoavaliar e aplicar em si essa espiritualidade. Então, exige, primeiramente, um preparo pessoal. Em segundo ponto, há coisas espetaculares, porque atualmente os pesquisadores desenvolveram tabelas. Sabe aquelas tabelinhas que a gente marca sim para isso, não para aquilo, que todo mundo às vezes responde nessas pesquisas? Existem tabelas de gratidão, capacidade de perdoar ou de não perdoar e pasmem, tabelas de irritabilidade. Esta é excelente, porque a gente fica estarrecido quando respondemos a tabela e notificamos o quanto nós somos irritáveis. Então, de acordo com essas tabelas, o profissional vai saber o que aquele paciente tem que pode ser trabalhado ou não. Aí, Ana pode perguntar, e a Miri também, como que se trabalha isso? Olha, existem várias equipes de profissionais da saúde mental e outros que atuam em conjunto com a cardiologia, que hoje em dia a cardiologia não é só o médico no consultório com o paciente. Nós precisamos de quem? Do terapeuta ocupacional, precisamos do farmacêutico que orienta o paciente nas tomadas e interações medicamentosas, nós necessitamos do geriatra em alguns casos, necessitamos do psiquiatra, do psicólogo, é uma rede de profissionais que chegam até nós para poder auxiliar na condução daquele paciente. Então, nós já vamos identificando as necessidades e encaminhando para que o paciente tenha todo esse respaldo para auxiliá-lo. É uma pessoa muito irritável? Vamos ver dentro do perfil psicológico se tem algo que possa ser modificado. Há necessidade de uso de medicamento? Sim, não há necessidade, é só uma psicoterapia e uma mudança de postura que pode ser trabalhado por uma terapêutica comportamental, que é excelente para muitas pessoas. Então, existem abordagens que podem ser utilizadas para auxiliar aquela pessoa, desde que ela esteja preparada. Essa frase tem que colocar, porque muitos pacientes nos procuram, mas eles querem o remédio, eles querem tirar aquela dor. E nós sabemos que é assim que funciona. Para 90% das pessoas, não é verdade? Elas querem se livrar do incômodo. E é natural que assim o seja. Então, é um programa de paciência, muitas das vezes, de chegarmos ao ponto de termos a confiança para elaborar para aquele paciente uma estratégia adequada.
Você, doutora Antônia, falou uma coisa interessante, espiritualidade, né? Nós somos espíritas, não é? Mas às vezes as pessoas que nos escutam não são espíritas e às vezes, por uma questão de associação, acha que estamos falando que os médicos precisam conhecer a doutrina espírita, tornarem-se espírita para usar a espiritualidade no atendimento, não é? Espiritualidade não é nada disso que você está colocando, não é? De jeito nenhum. Espiritualidade é um termo muito utilizado, tanto que é o termo que a gente utiliza nas pesquisas científicas. A espiritualidade, ela está presente na doutrina espírita. Por quê? Quando a gente abre lá, primeira página do Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista. Kardec colocou aquilo porque ele estava lançando codificação na época do positivismo. Aquela época não interessava a religião para as pessoas como não interessa para a maioria hoje. Então, quando se fala em espiritualista, espiritualidade, nós estamos trazendo a ideia de um algo mais, de significância na existência, de ter um valor existencial para aquela vida. E esse valor existencial é o seguinte: eu levanto, eu vou ao trabalho porque eu tenho um objetivo. Isso significa espiritualidade. Qual que é o meu objetivo na vida? Para que eu faço isso? Qual que é o prazer que eu obtenho? É uma forma de nós estarmos conectados. Aí nós podemos acrescentar, é a transcendência, é o além. Muitas pessoas não têm essa convicção e não desejam ter a convicção do além, mas elas estão envolvidas no propósito de que há a necessidade de se fazer o melhor para se sentir bem, de que este é o propósito e o significado de se viver. Então, isto é espiritualidade, não está relacionada especificamente com o segmento religioso. Mas, veja bem, não existe religião bem compreendida e exercitada sem a espiritualização daqueles que são os seus profitentes. Então, a espiritualidade, ela deve fazer parte de nosso dia a dia, dos nossos envolvimentos pessoais, dos nossos envolvimentos profissionais, dos nossos envolvimentos com a natureza, com o universo de uma forma em geral. A senhora acabou de falar da questão, né, doutora Antônia, da espiritualidade. E às vezes a gente vem da Associação Médico Espírita, né, um livro, deve ter muita concepção religiosa, mas eu posso dizer a cada um de vocês que estão errados pensando assim. Porque a cada capítulo que se tem nesse livro, tem-se as referências bibliográficas. Ou seja, é um livro fácil, né, de entendimento, o doutor Antônio vai falar dele, mas aquele que gostaria de se aprofundar em determinados temas, é como se a gente estivesse lendo um artigo científico. Tem interesse de aprofundar? Tem as referências. Mas nos conta, como surgiu a ideia de um livro tão maravilhoso quanto esse, doutor Antônio? Bem, esse livro, ele surgiu lá durante a pandemia. Tinha o hábito de marcar umas videoconferências com os amigos. E aí o Durgante e um outro amigo lá do Rio Grande do Sul, e a gente conversando. Aí esse amigo falou assim, você tá com um livro aí todo pronto, porque eu tinha feito algumas palestras na época da pandemia e tinha os temas. Aí, sim, com certeza. Aí eu e Durgante começamos a conversar sobre o livro. Mas como vamos dizer assim, a mola estimuladora foi a doutora Marlene Nobre, que desde sempre ela falou que era nossa missão como associações médicos espíritas de escrevermos sobre as informações trazidas por André Luiz. Ela colocou sempre de uma maneira muito enfática que as AMEs existiam especificamente para se desdobrar sobre esses ensinamentos. Do espírito André Luiz. Do espírito André Luiz, exatamente. E nós, pensando nisto, elaboramos os temas que já existiam. Alguns temas foram até falados aqui em palestras na comunhão, sim. Até na comunhão Inspira. O capítulo de raiva mesmo foi uma
uma apresentação aqui na casa e nós convidamos, né, os cardiologistas das AMES, convidamos também outros profissionais, tem psiquiatras, tem psicólogos, tem Tem farmacêuticos, fisioterapeuta, né? todas as especialidades para que nós pudéssemos ter ali a multidisciplinaridade. E associado a isso, nós pegamos os temas com os artigos científicos, que não são poucos relacionados a cada um. Existem muitos artigos sobre raiva e adoecimento cardiovascular, sobre a falta do perdão. Temos uma tese de mestrado da Suzana Vezum, que foi sobre perdão e doença coronariana. Então, a conclusão dela foi justamente que aquele que não perdoa tem maior probabilidade de infarto. Aí agora não é para quem está ouvindo infartar, ouvir isso, assim, eu não perdoo. Nós ainda não temos capacidade de perdoar. Nós precisamos de trabalhar, elaborar esse perdão, essa aceitação. Agora, isso não é um determinismo também. A pessoa que não perdoa, ela está com uma chancezinha de adoecer realmente. Em qualquer isso se forma. perdura durante muito tempo. Pode se perdurar. Sim, porque perdura durante vidas, né? Porque também eu Vidas. acho que junta outras emoções, como a Exato. mágoa, ressentimento. Tudo que faz, né, Faz um panelão. um panelão, uma sopa, E né? Vamos vidas assim e dizer. encarnações Sim. com a questão. né? Exatamente. Mas também nós precisamos de saber que existem outras predisposições. Então, não é só o perdão entra, é um fator importante, mas existem outros fatores predisponentes. Então, nós precisamos estar atento a todos. O que chama atenção em cada uma dessas situações que nós colocamos é que existem abordagens para que nós possamos trabalhar esses sentimentos, essas emoções negativas que ainda possuímos para melhorar o quê? A nossa qualidade de vida em primeiro lugar. A nossa autoestima. Muitos de nós reclamam de questão de um sono irregular. Muitas das vezes é o quê? São as dificuldades que apresentamos no dia a dia, aquela pessoa do ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho estressante, que são coisas que nós não aceitamos. E a partir do momento que nós vemos aquela situação como uma necessidade momentânea para nós pararmos para pensar o que essa pessoa que me irrita tanto está querendo me dizer, vem para me ensinar sobre mim mesmo. A gente tira o foco da pessoa está nos atingindo para colocar como um aprendizado. Muda totalmente. Porque aí eu já não tenho mais aquele vulcão de emoções, eu já Sim. estou olhando para mim. Exatamente. Quando você me ofende, aí de repente eu penso, por que ela não pode me ofender? Pode. Ou então, por que eu me senti tão ofendido? Olhar Sim. para si, né? Sim, Onde é o meu está? orgulho. É. Eu não ofendo ninguém. A primeira pergunta, eu nunca ofendi ninguém? Nunca magoei? Será que não tem ninguém também com mágoa de mim? É duro fazer esse exercício, né? Dona É Antônia? pesado, a gente chora. Eu tive esse momento conturbado ao escrever sobre o perdão. Então, eu imaginei, assim, eu me coloquei numa situação e falei assim, gente, como que é difícil? E eu não estava perdoando coisas difíceis. Porque, às vezes, o que é a questão do perdão, que eu gosto muito de colocar? Às vezes, a gente pensa que perdoar é para aquela pessoa que cometeu um grande crime, uma coisa bem grave. Não, nós precisamos de perdoar as pequenas coisas. Essas é que a gente não perdoa. Não, e a gente pensa que perdoar, eu estou perdoando aquele que eu julgo que me ofendeu, mas o perdão primeiro começa comigo mesma, né, doutora Sim. Antônia? E Exatamente. enquanto a gente não se perdoa por tanta Oh, coisa, sim. né? E a gente carrega aquilo vidas e vidas, né? Não Sim. me perdoo por alguma coisa que eu errei. Exatamente. E dentro dessa proposta, né, que a gente estava falando aqui, o porquê do livro, né, nós começamos este trabalho. E foi um trabalho que durou, né, momento da pandemia, foi uma coisa mais difícil, mas nós, com esses 25 capítulos, tivemos um aprendizado, né, de como que é importante, significativo, nós temos a persistência naquilo que muitas das vezes a gente tem que saber. O livro não é meu e do Durgante. O livro é uma oportunidade no qual nós fomos utilizados para poder trazer para o mundo material uma proposta da espiritualidade maior que nos organiza, nos dirige. A gente sabe que tudo que nós fazemos tem um suporte espiritual.
E quando nós fazemos para o bem, visando o nosso benefício, mas também o benefício de terceiros, né? Então, toda publicação nesse teor surge desta forma. Os capítulos estão escritos, eles seguem um rigor técnico, porque a AME exige que assim o seja. Isso dá Né? muita credibilidade Sim. para quem está se aproximando do tema, né? Não conheço, nunca ouvi falar. Isso vindo da classe médica, com referências, com todo o embasamento técnico, né, que vocês têm, passa uma credibilidade, uma seriedade para que a pessoa se aproxime. Eu, por exemplo, posso nem ter as referências, porque eu já, né, Miriam e eu falamos Sim. muito isso. A gente já acredita e pronto, Sim. a gente já entende isso. Mas uma pessoa que está se abrindo para esse conhecimento, isso aí é um material É um fantástico. manancial. E é Exato. interessante porque é o seguinte, tem aqui as referências dos autores, pesquisadores, que na maioria das vezes não são espíritas. São os pesquisadores internacionais que estão estudando este tema e que nós colocamos também em paralelo as referências de André Luiz e de Emmanuel. E muitas das vezes as informações dos dois autores espirituais estão em consonância com o que as conclusões dos pesquisadores, assim como os ensinamentos de Jesus. Então não há como fugir. Então, esses ensinamentos estão aqui num contexto de colocar aliança de ciência com religião. Uma não vai sobrepujar a outra, mas vão caminhar juntas, trazendo para o ser o alívio, o lenitivo e a esperança, principalmente. Não, independente do nome que a gente possa dar, né, a fé que a gente possa estar professando, a transcendência, né, do ser humano é inegável em todas elas. Cada uma entende de uma forma. Nós somos mais do que esse corpinho físico, né? Nós não nascemos agora, né? E vamos morrer quando for a hora e acabou, né? Esse sentimento de perda, essa não compreensão, também tem uma síndrome chamada do coração partido, né, doutora Antônia? Ai, rompi com o amor da minha vida, tô com meu coração partido, e agora? Bem, essa síndrome, todo lugar as pessoas adoram, né? Porque todo mundo tem uma história de coração partido na vida. Quem não seja por um rompimento afetivo, seja uma grande amizade que nos decepcionou. Quem não teve uma traição entre amigos? Sim. São vários casos. E essa doença ela foi descrita, né, por japoneses, e por isso que ela chama de síndrome de, quando a gente vai procurar nos artigos, é síndrome de Takotsubo. Takotsubo é o nome que se dá a uma armadilha que os japoneses utilizam para caçar o polvo. Então, ela tem um formato meio abalonado, que é o formato que o coração, quando está acometido pela síndrome do coração partido, ele tem essa forma. Porque a parede, ela fica como que abaulada, porque ela está enfraquecida. Na verdade, a síndrome de Takotsubo é um infarto. Mas um infarto numa pessoa que não tem uma doença nas artérias. Acontece de uma maneira súbita após um grande abalo. Não, abalo emocional. Um grande abalo. Olha só. Que aí, o que acontece? O grande abalo, a pessoa derrama, a palavra boa para explicar isso, no seu organismo físico, todos aqueles neurotransmissores, eles vão se alojar no órgão que é mais frágil, quer dizer, a pessoa já tem uma fragilidade cardíaca por algum motivo qualquer dela. E aí é o órgão que vai ser acometido, vai ser o coração. Em alguns casos, graças a Deus, né, é reversível, a pessoa readquire a sua função e tudo mais. Outros casos não é possível. Mas a grande lição que a doença de Takotsubo nos traz, eu gosto muito de associar isso a um caso que André Luiz escreve no livro Missionários da Luz, no capítulo Passe, que é aquela senhora que tem uma desavença com o esposo e está lá na cabine de passe, e aí a descrição do mentor para André Luiz, olha, observa essa senhora, ela tinha uma nuvem negra no coração. E eles descrevem anatomicamente o local, porque André Luiz é muito
preciso, né, nas suas descrições e informações. E dentro dessa precisão, a gente observa, ela era uma candidata a ter um desses, né, piripaques, né, após uma discussão. Quantas vezes, né, a gente não pode acontecer uma pessoa após um momento desse vai parar 1 ou 2 dias depois, às vezes não para, não vai no mesmo dia. 1 ou 2 dias depois vai parar num atendimento emergencial com uma coisa que ela poderia ter evitado. Ah, pode? Sim, porque o mentor fala isso com o André Luiz, que as pessoas que ainda não têm o domínio das emoções, aí a gente para pensar o que é ter domínio das emoções, e nós temos. Parece que eu consigo segurar as minhas não é emoções, isso, que é o né? que as pessoas tentam fazer. Uhum. Sou inexpugnável, e não é isso, né? Uhum. Então, para a gente começar a encerrar aqui o nosso programa, eu quero fazer um pedido para você, doutora Marilene. É possível ter saúde nesse mundo de provas e expiações, no nosso nível evolutivo? Qual é uma receita que a gente pode adotar para nós, para a gente buscar uma melhor saúde cardiovascular, em Bem, geral? os mentores falam isso para a gente. Por isso que é conexão para a harmonia da alma. Emmanuel, no livro O Consolador, fala que saúde é a harmonia da alma. Por isso que nós colocamos o coração como conexão, porque o coração é o órgão dos sentimentos, como a Miriam já colocou, transmuta as emoções, né? O centro de força cardíaco tem essa função. Então, nós precisamos de entender que nós vamos sentir. A forma como nós vamos elaborar as respostas é um aprendizado que nós todos estamos aqui no planeta de provas e expiações justamente para ter isso. E muito mais agora, significativamente, nesse momento histórico da humanidade. Existem muitas comoções, muitas mudanças sociais, políticas no mundo, e nós precisamos de entender por que isso está acontecendo agora. E como que eu me comporto diante disso? Exatamente. E qual que é o comportamento importante. saudável, né? Sim. Porque existe isso. Então, nós temos, eu vou colocar aqui de uma forma bem evangélica, tá? Tem um capítulo, um item no Evangelho segundo o Espiritismo, dai a César o que é de César. Então, quando eu pego os ensinamentos de Jesus, do Rabi, eu entendo que ele estava dando para nós uma postura de conduta moral. Aquela postura de Jesus não era uma postura eminentemente religiosa, era conduta moral. E por que eu estou falando conduta moral? Porque o Departamento de Estudos de Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia cunhou o termo de enfermidade moral justamente para isso. A irritabilidade, a falta de perdão, como nós não sermos gratos por cada situação da nossa vida, não dar significado às dificuldades. Tudo isso já está na Sociedade Brasileira de Já Cardiologia. está na Sociedade Incrível. Brasileira de Cardiologia e já está para a gente entender que... André Luiz fala que existem muitas doenças que estão no nosso CID e que não estão nele e que estão no CID espiritual catalogadas. Sim. Então, essas enfermidades morais são o quê? São aquelas que não estão. Não existe o CID para ingratidão, Verdade. Sim. né? Não existe o CID para falta de perdão, Mas ele adoece. para ressentimento, adoece. mas é causa de doença. É uma doença. É uma doença o quê? Moral. Quando eu dou a César o que é de César, eu estou separando o quê? As coisas do mundo material, que nós estamos e precisamos conviver com ela, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa subsistência, mas nós vamos utilizar dela somente o necessário, nada mais além disto. Não é ficar alienado. Ali Ninguém está falando nada isso, né? disso. Quando nós falamos da questão do perdão, a gente não consegue esquecer ainda. Não dá. Eu gostaria, né, de poder falar isso. Então, vamos ser honestos, né? Sensatos. Então, eu não preciso de perdoar integralmente numa etapa que eu não estou preparada, mas eu já posso desejar o bem àquele que me ofendeu. Eu posso não querer manter mágoa, eu posso não querer manter ressentimento, Exato. embora haja memória. Eu Haja não quero já memória. me vingar, né? Eu já não Sim. quero me vingar, já é muita coisa. Sim, e assim, quando vem aquela lembrança, eu já não provoco derramamento de emoções negativas. Eu falo assim, aconteceu, foi ruim, mas...
E eu já não trato de cultivar, porque muita gente acha que eu não posso esquecer, porque se eu esquecer, parece que eu estou perdoando a pessoa, eu estou passando a mão na cabeça da pessoa. E ainda existe um processo para a gente Sim, compreender todas isso essas tudo. etapas, todas Uhum. essas etapas. Sim. E o melhor, a gente precisa de aprender a se amar. Eu gosto muito de citar Viktor Frankl, o livro Sentido da Vida. A gente tem que saber um para quê, né? Estou Sim. passando isso, mas para quê? Por quê? Lembrando que Viktor Frankl foi aprisionado nos campos de Sim, nos concentração Sim, ele nazistas. Só esteve em para quem não Auschwitz, conhece. psiquiatra austríaco que Isso. esteve em Auschwitz e que fundou a logoterapia, né? Que é o significado da existência. Então, a gente tem que entender que a nossa existência tem um significado, tem o significado de estarmos aqui e agora na humanidade, neste momento. Sim. Tem o significado de estar na família A, B ou C, ter o conjunto de amigos A, B ou C, estar trabalhando em instituição A ou B, ter como trabalho a casa espírita, a casa evangélica, a casa católica. Tudo são significados para a nossa existência. Não existe o significado maior e nem o menor. São nós é que vamos fornecer a magnificência de cada coisa da nossa existência. Nós definimos, nós decidimos. Não é a posição A, não é a posição B, a posição humilde que uma pessoa pode ocupar, a posição mais elevada. Cada um pode desenvolver o seu melhor estando naquela posição. A escolha é pessoal. Essa é a transcendência que a gente fala, a questão do dar um sentido para a vida, e isso tudo contribui, né, para a nossa saúde de alguma forma, ou para lidarmos com as doenças da melhor forma possível, né? Miriam, obrigada. Doutora Antônia Marilene, prazer Nossa, recebê-la mais uma vez, agora nesse outro formato aqui. Esse livro aqui, deixa eu mostrar aqui na nossa câmera. Então, ele está à venda, ó, Coração, Conexão para a Harmonia da Alma. Está à venda na editora Ame Brasil, só procurar... Eu procuro a Ame Brasil no Instagram. Sim, mas no Instagram, tem o link, tem a né? bio. E dá para a gente comprar. Se Deus quiser, vai estar em e-book em breve, porque eu gosto de ler em e-book, mas para quem quiser comprar o físico, já está à venda. E tem muitas outras publicações interessantes. A gente já fez um programa aqui com a doutora Antônia, também sobre o livro Psiquiatria Iluminada, que também está à venda no site da AMI Brasil. Então, para vocês que se interessam pelo tema, fica aqui a dica. Agradecemos a vocês que estiveram conosco. Se vocês gostaram desse conteúdo, espalhem para quem vocês acham que vai se interessar pelo tema. Deem o like, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal da TV Comunhão. Vamos ao ar todas as quintas às 19 horas. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.